Deus vai resolver tudo para o seu bem. Devocional matinal e oração. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Deus há de te abençoar com os nossos vídeos. Quando enfrentamos provações, é natural nos perguntarmos: por quê? A dor, a incerteza e o sofrimento têm o poder de nos fazer duvidar do plano de Deus. Mas a verdade é que Ele não desperdiça nenhuma dificuldade. Cada prova, cada lágrima, cada momento de desespero faz parte de um propósito maior, mesmo que não possamos vê-lo imediatamente. A palavra de Deus nos mostra que as tribulações são usadas para moldar nosso caráter e nos aproximar dele. Em Tiago 1:2-4, somos encorajados a ter alegria nas provações, pois elas produzem perseverança e nos tornam mais completos e maduros na fé. Não é fácil ver valor em momentos de dor, mas é exatamente nesses momentos que Deus está trabalhando nos bastidores, forjando em nós algo precioso. Deus conhece o fim desde o princípio. Isaías 46:10. Ele vê o quadro completo, enquanto nós muitas vezes conseguimos enxergar apenas fragmentos da situação. A angústia presente pode ser parte do plano dele para nos ensinar algo, nos moldar ou até nos proteger de algo que não conseguimos compreender agora. O ouro só é purificado no fogo, e assim também nossas vidas são purificadas e fortalecidas quando passamos pelo fogo das provações. Lembre-se de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele poderia ter se revoltado, perdido a fé ou desistido. Mas ao olhar para trás, após ser elevado à posição de governador do Egito, ele pôde dizer: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. Deus transformou a traição e o sofrimento de José em algo grandioso, tanto para ele quanto para toda a sua família. O mesmo Deus que agiu na vida de José está agindo na sua vida. Não importa o quão escuro o caminho possa parecer agora, Deus tem um propósito para cada passo que você dá, mesmo nos vales mais profundos. Ele está te preparando para algo maior. Sua dor não é em vão. Confie que Ele está trabalhando por você, mesmo que você ainda não veja o resultado final. Romanos 8:28 nos dá uma promessa que deveria ser como uma âncora para nossas almas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa afirmação traz um conforto profundo, mas também desafia nossa perspectiva, pois nos pede para confiar que Deus está operando, mesmo quando o cenário ao nosso redor parece confuso ou doloroso. Às vezes, as circunstâncias da vida nos levam a questionar essa promessa. Podemos nos perguntar: como isso pode estar contribuindo para o meu bem? Quando enfrentamos perdas, traições, doenças ou incertezas, pode ser difícil entender como essas coisas podem de alguma forma trazer benefício. Mas a confiança em Romanos 8:28 nos lembra que o bem de Deus é muitas vezes diferente do que nós imaginamos. O bem que Deus promete não é apenas conforto imediato ou felicidade temporal, mas algo muito mais profundo: nossa conformidade à imagem de Cristo. Ele usa até mesmo os desafios mais duros para nos transformar e nos moldar. Assim como o oleiro molda o barro, Deus usa cada circunstância, seja ela alegre ou dolorosa, para nos moldar à semelhança de seu Filho. Romanos 8:29. Paulo, que escreveu essas palavras, sabia bem o que era sofrer. Ele enfrentou prisões, perseguições, naufrágios e inúmeras outras provações. No entanto, ele permaneceu firme na convicção de que em tudo isso, Deus estava trabalhando para o seu bem e para o avanço do Evangelho. Em Filipenses 1:12, ele afirma que seus sofrimentos serviram para o progresso da mensagem de Cristo. Paulo entendeu que até os momentos mais difíceis eram instrumentos nas mãos de Deus para cumprir seu plano perfeito. Essa verdade deve gerar em nós confiança e paz. Saber que Deus não deixa nada acontecer por acaso e que tudo o que enfrentamos pode ser usado para nosso bem, nos dá força para continuar, mesmo quando o caminho parece incerto. É como se tivéssemos uma visão limitada, enquanto Deus tem a perspectiva completa. E essa perspectiva
inclui cada detalhe sendo trabalhado para nos levar ao bem, de acordo com o seu propósito. Portanto, independentemente da fase que você está vivendo hoje, lembre-se de que Deus é fiel à sua promessa. Ele está orquestrando tudo, cada pequeno detalhe, cada reviravolta inesperada para o seu bem. E mesmo que você não compreenda agora, confie que no tempo dele, você verá como tudo se encaixa para a sua glória e para seu crescimento espiritual. Há momentos em nossa caminhada cristã em que parece que o céu está fechado, que nossas orações não chegam a Deus e que seu silêncio é ensurdecedor. Esses períodos podem ser extremamente desafiadores, pois nos sentimos abandonados ou esquecidos. No entanto, é justamente nesses momentos de silêncio que Deus está trabalhando de forma mais profunda e significativa em nossas vidas. O silêncio de Deus nunca é sinônimo de ausência. Assim como os céus parecem distantes em uma noite escura, mas ainda estão cheios de estrelas que não podemos ver a olho nu, Deus está sempre presente, mesmo quando não percebemos suas mãos movendo-se em nossa direção. Lembre-se do exemplo de Jesus, que durante sua agonia no jardim do Getsêmani, clamou ao Pai pedindo uma saída, mas recebeu silêncio como resposta. Esse silêncio não significava que Deus o havia abandonado. Pelo contrário, ele estava guiando Jesus no caminho necessário para cumprir o maior ato de redenção da história. Há algo poderoso em saber que Deus não é refém de nossa necessidade de respostas imediatas. No Salmo 46:10, somos instruídos a aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse convite ao silêncio e à confiança em Deus nos ensina que Ele está no controle, mesmo quando nossas circunstâncias parecem fora de controle. O silêncio dele não significa desinteresse. Pelo contrário, é um convite para aprofundar nossa fé e confiança. Abraão viveu essa realidade quando foi chamado a esperar por anos a fio pelo cumprimento da promessa de um filho. No intervalo entre a promessa e o cumprimento, houve longos períodos de silêncio. No entanto, mesmo sem uma resposta imediata, Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando não apenas o milagre de Isaque, mas toda uma nação que viria da descendência de Abraão. Em nossos momentos de espera, quando Deus parece estar calado, Ele está orquestrando os detalhes invisíveis de nossa história. Às vezes, a quietude dele nos ensina a depender menos de nossos próprios esforços e mais da sua graça. É nesse silêncio que somos forjados. Aprendemos a perseverar e a confiar que o nosso Pai Celestial tem o tempo perfeito para todas as coisas. Quando enfrentamos esse silêncio, somos chamados a andar pela fé e não pela vista, 2 Coríntios 5:7. Mesmo quando Deus parece estar distante, Ele continua no controle. Nada foge de suas mãos, nem os mínimos detalhes de nossas vidas. Ele conhece cada uma das nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Mateus 6:8. E no momento certo, o silêncio será rompido pela resposta que virá. Portanto, se você está passando por um tempo de silêncio, saiba que Deus não o abandonou. Ele está no controle, cuidando de cada detalhe da sua vida. E em breve, você verá como Ele trabalhou até nos momentos em que parecia estar quieto. Uma das maiores bênçãos da nossa fé é saber que não precisamos carregar sozinhos os fardos da vida. Em 1 Pedro 5:7, somos incentivados a lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse convite amoroso de Deus nos lembra que Ele se importa com cada detalhe de nossa vida e que deseja que entreguemos a Ele nossas preocupações, ansiedades e medos. É um gesto simples, mas poderoso. Entregar nossas preocupações a Deus. Muitas vezes, tentamos resolver tudo sozinhos. Quando enfrentamos problemas, nosso primeiro instinto é tentar encontrar uma solução com nossas próprias forças, inteligência ou habilidades. Mas Deus nos chama a uma atitude de total dependência dele. Ao entregar nossas preocupações, estamos na verdade reconhecendo que Ele é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de pessoas que confiaram suas dificuldades ao Senhor e experimentaram sua fidelidade. Pense em Ana, que era estéril e sofria por não poder ter filhos.
Em profunda angústia, ela levou sua dor ao Senhor em oração e, ao entregar tudo a Ele, encontrou paz, mesmo antes de ver sua oração atendida. 1 Samuel 1, 9, 18. Esse é o tipo de paz que excede todo o entendimento e que só encontramos quando entregamos nossos fardos nas mãos do Pai. Jesus também nos convida a entregar nossas cargas a Ele. Em Mateus 11, 28, 30, Ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Este é um chamado direto para trocar nossas cargas pesadas pelo descanso e alívio que somente Ele pode oferecer. A verdade é que não fomos criados para carregar o peso da vida sozinhos. Deus, em sua bondade, se oferece para tomar sobre si tudo o que nos angustia. Entregar nossas preocupações a Deus não significa que os problemas desaparecerão instantaneamente. No entanto, significa que não precisamos carregar o peso emocional e espiritual dessas preocupações. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos lembra: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aqui está a chave. Quando oramos e entregamos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá a sua paz, que guarda nossos corações e mentes, mesmo em meio às tempestades. Você pode estar enfrentando uma situação em que o futuro parece incerto, ou as preocupações do dia a dia estão pesando sobre você. Mas saiba disto: Deus cuida de você. Ele se importa com cada detalhe e está disposto a carregar o fardo que você está tentando suportar sozinho. Ele te chama a descansar em sua soberania e confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. Hoje, faça uma escolha deliberada de entregar cada preocupação, cada medo e cada ansiedade nas mãos de Deus, confiando que Ele está agindo, mesmo quando você não vê. A vida, por vezes, nos coloca em situações que parecem completamente incertas. Seja diante de uma decisão importante, uma crise de saúde ou um desafio financeiro, essas incertezas podem gerar ansiedade e medo. No entanto, como cristãos, nossa esperança não está nas circunstâncias que mudam, mas em um Deus que nunca muda. Nossa fé deve estar enraizada em algo imutável, a fidelidade de Deus. Em Hebreus 6,19 lemos: Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Essa esperança a que a Bíblia se refere é a promessa de Deus, que jamais falha. Uma âncora mantém o barco firme, mesmo em meio a tempestades. Da mesma forma, a esperança que temos em Cristo nos mantém estáveis, mesmo quando os ventos da incerteza sopram com força. Não importa o quão imprevisível o futuro pareça, sabemos que Deus permanece no controle. O salmista Davi expressa essa verdade no Salmo 62, 5, 6. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Ele somente é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Davi sabia o que era enfrentar situações incertas, perseguições, traições e batalhas. Mesmo assim, ele aprendeu a descansar e a confiar em Deus, encontrando segurança na fidelidade dele. É fácil perder a esperança quando não conseguimos enxergar o que está à nossa frente. Às vezes, Deus não nos dá o próximo passo imediatamente porque deseja que confiemos nele para cada passo. Assim como os israelitas no deserto, que dependiam do maná diário enviado por Deus, Êxodo 16, somos chamados a viver um dia de cada vez, confiando que Ele proverá o que precisamos para hoje. Essa confiança diária nos ensina a depender de Deus de maneira mais profunda e genuína. Um dos maiores exemplos de esperança em meio à incerteza é Abraão. Em Romanos 4, 18, 21, lemos que, esperando contra a esperança, Abraão creu, tornando-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. Mesmo quando parecia impossível que ele e Sara tivessem um filho, Abraão não duvidou da promessa de Deus. Ele manteve sua esperança firme,
confiando que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Essa é a essência da fé: confiar na bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. O segredo para manter a esperança viva em tempos de incerteza está em fixar nossos olhos em Cristo e em suas promessas. Em vez de nos concentrarmos nas dificuldades, somos chamados a olhar para aquele que pode transformar toda e qualquer situação. Lamentações 3, 21-23 nos lembra: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mesmo nos momentos mais difíceis, a fidelidade de Deus se renova, e podemos confiar que Ele está preparando algo para o nosso bem. Portanto, em meio à incerteza, lembre-se de que sua esperança não está nas circunstâncias ao seu redor, mas em um Deus que trabalha todas as coisas para o seu bem. O mesmo Deus que cuidou do passado está no controle do seu futuro. Confie que Ele não falha em suas promessas e a esperança em Cristo nunca decepciona. Às vezes, em nossa limitação humana, colocamos Deus em uma caixa, restringindo suas possibilidades às nossas próprias expectativas. No entanto, as Escrituras nos lembram constantemente que Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou sequer imaginamos. Em Efésios 3:20, Paulo declara: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa promessa nos desafia a confiar no poder ilimitado de Deus, que vai além da nossa compreensão. Quando pedimos algo a Deus, muitas vezes limitamos nossas expectativas ao que consideramos possível ou razoável. No entanto, Deus vê além. Ele vê o quadro completo e trabalha não apenas para suprir nossas necessidades imediatas, mas também para nos abençoar de maneiras que ultrapassam nosso entendimento. Pense na história de Sara, esposa de Abraão. Ela riu quando ouviu a promessa de Deus de que teria um filho na velhice, Gênesis 18:12, pois sua mente não conseguia conceber algo tão extraordinário. Mas Deus, fiel à sua palavra, não apenas deu a ela um filho, Isaque, como também fez dele o início de uma grande nação. Deus muitas vezes age além das nossas expectativas, porque seus pensamentos e seus caminhos são muito mais elevados que os nossos. Isaías 55:8-9. Talvez você esteja esperando uma solução simples para um problema, mas Deus está preparando uma resposta que não só resolverá a questão, mas também abrirá portas que você jamais imaginaria. É como um rio que, em vez de seguir o curso estreito que imaginávamos, transborda e irriga novas áreas da nossa vida, trazendo bênçãos abundantes e inesperadas. Outro exemplo poderoso é a vida de Jó. Ele perdeu tudo: família, saúde, bens, e estava mergulhado em profunda angústia. Jó certamente orou por alívio, por uma solução, mas Deus não apenas restaurou sua vida, como deu a ele o dobro de tudo o que possuía. Jó 42:10. Jó recebeu não apenas a cura e restauração, mas uma abundância além do que poderia esperar. Esse é o Deus que servimos, aquele que não nos dá apenas o suficiente, mas que abençoa com generosidade e bondade surpreendentes. Às vezes, o que precisamos não é que Deus nos dê exatamente o que estamos pedindo, mas algo muito maior. Algo que Ele já preparou de antemão para nos abençoar de maneiras que não conseguimos ver. Pense em Maria e Marta, que enviaram a Jesus o pedido de cura para seu irmão Lázaro. Elas esperavam que Jesus curasse Lázaro, mas Jesus permitiu que ele morresse para depois ressuscitá-lo. Ele fez muito além do que elas pediram ou esperaram. João 11:1-44. Ao invés de uma cura, Jesus lhes mostrou o poder da ressurreição. Deus nos surpreende com suas respostas, muitas vezes porque Ele tem um propósito maior do que o que conseguimos enxergar no momento. Isso nos ensina que confiar em Deus vai além de pedir por aquilo que achamos que é o melhor. É confiar que Ele sabe exatamente o que precisamos e que sua resposta sempre será melhor do que qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Portanto,
Ao apresentar suas orações e pedidos a Deus, faça isso com o coração aberto e confiante, sabendo que Ele pode e fará além do que você pode pensar ou pedir. Deus não apenas ouve suas orações, mas age de acordo com seu plano perfeito, que é infinitamente maior do que nossas expectativas. Agora vamos finalizar com uma oração, entregando todas as nossas necessidades, expectativas e ansiedades nas mãos de Deus. Pai Celestial, neste momento nos achegamos a Ti, com o coração aberto e cheio de confiança em Tua fidelidade. Sabemos que Tu és o Deus que nos ama, que cuida de nós e que está sempre agindo em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver ou entender. Senhor, entregamos agora todas as nossas preocupações, ansiedades e dúvidas diante de Ti. Como a Tua palavra nos ensina em 1 Pedro 5,7, lançamos sobre Ti todas as nossas ansiedades, pois sabemos que Tu cuidas de nós. Cada detalhe das nossas vidas está em Tuas mãos, e confiamos que Tu estás no controle, guiando cada passo que damos. Pai, sabemos que És poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Tua sabedoria é infinita e Teus caminhos são perfeitos. Portanto, hoje decidimos descansar em Ti. Declaramos que não viveremos sob o peso das incertezas ou medos, mas que nossa esperança está firmada em Cristo, nossa âncora segura em tempos de tempestade. Senhor, Tu conheces os desejos mais profundos do coração de cada pessoa que ora neste momento. Tu sabes o que nos aflige, o que nos preocupa e o que tem tirado a nossa paz. Pedimos que, de acordo com a Tua vontade, Tu nos dês as respostas que precisamos e nos surpreendas com a Tua bondade. Assim como fizeste na vida de tantos servos fiéis, faz além do que podemos pedir ou imaginar, trazendo soluções e bênçãos inesperadas. Pai, ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo nos momentos de silêncio. Sabemos que quando não ouvimos Tua voz, isso não significa que estás ausente. Tu estás sempre agindo mesmo quando não conseguimos perceber. Dá-nos paciência e perseverança para esperar em Ti, sabendo que Tua resposta virá no momento perfeito. Agora, Senhor, entregamos a Ti todas as nossas batalhas. Pedimos que tomes a dianteira e lutes por nós. Sabemos que a Tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isaías 54:17. Declaramos essa promessa sobre nossas vidas, que todas as estratégias do inimigo contra nós sejam frustradas e que possamos caminhar na vitória que já conquistaste para nós na cruz. Pedimos também que Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Que essa paz nos acompanhe em cada decisão, em cada circunstância, e que possamos descansar na certeza de que Tu estás trabalhando para o nosso bem. Obrigado, Senhor, por nos ouvir, por nos amar e por sempre cuidar de nós. Declaramos que confiamos em Ti, hoje e sempre. Em nome de Jesus, oramos. Amém.